Até o final dos anos 70, Hollywood enxergava a música de cinema como um território puramente acústico e tradicional. Orquestras grandiosas, partituras no papel, violinos e metais eram a única linguagem aceita para dar dignidade a uma imagem. O sintetizador era visto pela maioria dos grandes estúdios como um mero brinquedo futurista, uma máquina fria usada apenas para filmes B de ficção científica ou efeitos sonoros de baixo custo. Até que um músico grego autodidata que não sabia ler nem escrever uma única partitura tradicional decidiu provar o oposto. Ele mostrou que as teclas de uma máquina podiam produzir mais calor humano, nostalgia e poesia do que uma orquestra inteira. Meu nome é Fernando Agerte e seja muito bem-vindo ao especial do Discord Sheet Brasil. Hoje nós viajamos pelo tempo para dissecar a vida, a engenharia e o legado de Evangelos Odysseas Papathanassiou, o lendário Vangelis. Antes de começar, já deixe o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo. Para entender o impacto de Vangelis no cinema, nós precisamos primeiro entender de onde ele veio. Nascido na Grécia em 1943, Vangelis nunca frequentou uma aula formal de teoria musical ou composição. Ele se recusava a aprender a ler partituras, dizendo que a notação musical era uma prisão que limitava a imaginação do artista. Para ele, a música era uma linguagem primordial, um fluxo de consciência direto do cérebro para as mãos. No final dos anos 60, em meio ao caos político na Grécia, ele se mudou para Paris e fundou a banda de rock progressivo Aphrodite Child. O grupo alcançou um sucesso estrondoso na Europa, culminando no álbum duplo conceitual 666, uma obra-prima obscura e experimental. Mas Vangelis não queria ser uma estrela de rock no palco. Ele odiava sair em turnês e detestava a rotina da indústria fonográfica. O que ele realmente queria era o controle absoluto sobre o som. Nos anos 70, ele se mudou para Londres e construiu o seu próprio santuário, o lendário Nemo Studios. Um laboratório sonoro recheado de sintetizadores analógicos, percussão étnica e gravadores de fita. Ali, Vangelis não gravava instrumentos por instrumentos. Ele tocava todos os teclados e percussões simultaneamente, ao vivo, em tempo real, improvisando a trilha sonora diretamente enquanto assistia às cenas projetadas na parede. E foi no Nemo Studios que aconteceu o primeiro grande choque no cinema mundial. Em 1981, o diretor Hugh Hudson chamou Vangelis para compor a trilha de Carruagens de Fogo. O filme era um drama de época tradicional ambientado nas Olimpíadas de 1924. Pelas regras não escritas de Hollywood, um filme histórico sobre a década de 20 exigia uma orquestra acústica com valsas e marchas britânicas. Mas Vangelis cometeu o anacronismo mais genial da história do cinema. Ele combinou a melancolia de um piano acústico clássico com pulsões eletrônicas de sintetizadores e uma percussão ritmada de caixas de ritmo. O resultado foi avassalador. A melodia não pertencia a 1924 e nem a 1981. Ela pertencia ao sentimento atemporal da superação humana. A faixa principal virou um fenômeno cultural instantâneo, alcançando o topo da Billboard americana. E na noite do Oscar de 1982, o impossível aconteceu.
Vangelis derrotou gigantes da tradição orquestral como John Williams, que concorria por Indiana Jones Caçadores da Arca Perdida. O sintetizador havia acabado de conquistar o Olimpo de Hollywood. Se Carruagens de Fogo deu o Oscar a Vangelis, foi no ano seguinte, em 1982, que ele gravou o seu nome na eternidade com Blade Runner de Ridley Scott. O desafio aqui era desenhar o som do futuro, mas em vez de criar uma trilha futurista fria, mecânica ou agressiva, Vangelis fez o oposto. Ele criou um jazz sintético e soturno, um neo-noir melancólico. O coração dessa trilha é um instrumento lendário, o sintetizador analógico Yamaha CS80. Este teclado possuía uma sensibilidade de toque única para a época. Vangelis usava o pedal de expressão para fazer os metais sintéticos chorarem, deslizando as notas como se fossem violinos solistas. Na faixa Love Theme, a fusão de um saxofone com camadas de sintetizadores analógicos cria uma atmosfera de romance trágico e solidão no meio de uma megalópole superpovoada. E na cena clássica do monólogo Lágrimas na Chuva, de Roy Batty, a música de Vangelis não comenta a cena. Ela se torna a própria consciência do replicante se apagando. É a prova definitiva de que as máquinas podiam sonhar. Nos anos seguintes, o mercado tentou rotular Vangelis como um compositor apenas de ficção científica. Mas em 1992 ele se reencontrou com o diretor Ridley Scott para provar que a sua paleta sonora não tinha limites em 1492, A Conquista do Paraíso. Aqui, Vangelis faz algo que nós analisamos recentemente quando falamos sobre a trilha de A Odisseia, a arte de equilibrar sintetizadores com corais clássicos. A faixa principal, Conquest of Paradise, utiliza um coro em latim épico, sustentado por batidas de percussão baixa e camadas de cordas eletrônicas. A música capta a imponência, o medo do desconhecido e a megalomania dos navegadores que cruzavam o mar escuro no século XV. Mesmo em um filme que dividiu a crítica, a trilha sonora de Vangelis se tornou um clássico absoluto em todo o mundo, vendendo milhões de cópias e sendo executada até hoje em grandes eventos e arenas esportivas. Mas a maior paixão de Vangelis nunca foi o cinema, foi o universo. Desde a sua juventude, o compositor era fascinado por astronomia, física quântica e a exploração espacial. Essa conexão se tornou imortal quando o cientista Carl Sagan escolheu a música de Vangelis para ser a trilha sonora principal da histórica série de documentário Cosmos, em 1980. Músicas como Heaven and Hell deram o tom de maravilha, mistério e respeito diante do cosmos. Décadas mais tarde, essa paixão se concretizou em parcerias oficiais com agências espaciais. A NASA adotou a sua obra Mythodia como a música oficial da missão Mars Odyssey, em 2001. E a Agência Espacial Europeia o convidou para compor o álbum Rosetta, inspirado na missão que pousou uma sonda em um cometa em 2014. Para Vangelis, a música
e a ciência eram exatamente a mesma coisa. Tentativas humanas de traduzir a harmonia invisível do universo. Chegando ao aspecto mais técnico do nosso canal. Qual era o segredo da engenharia acústica de Vangelis? Ao contrário da maioria dos compositores que gravam cada instrumento separadamente em um computador para depois editar, Vangelis acreditava no poder da improvisação instantânea. No seu estúdio, ele desenvolveu um sistema complexo de pedais de controle customizados. Ele conseguia disparar timbres de orquestra, percussões, timbales, flautas e sintetizadores ao mesmo tempo, apenas controlando a pressão dos pés e a velocidade das mãos nos teclados. Ele gravava direto da fita master, sem overdubs, sem edições de corte e sem partituras. Ele dizia que o primeiro take carrega a energia pura da criação. Tentar refazer ou polir demais uma música elimina a sua verdade emocional. Vangelis usava os sintetizadores analógicos não para simular instrumentos reais, mas para criar novos instrumentos que nunca existiram na natureza. Evangelos Papathanassiou nos deixou em maio de 2022, aos 79 anos, mas o fogo que ele acendeu redefiniu para sempre a cultura pop. Sem a coragem de Vangelis nos anos 70 e 80, o cinema moderno soaria completamente diferente. A música de Hans Zimmer em Interestelar ou Inception não existiria sem a base analógica do maestro grego. A estética do movimento synthwave, as trilhas de filmes como Drive, Tron: O Legado e séries como Stranger Things bebem diretamente da fonte que ele construiu no Nemo Studios. Vangelis nos ensinou que a tecnologia não precisa ser a inimiga da emoção. Ele pegou transistores, eletricidade, fios e pedais de metal e os transformou na ferramenta de expressão mais humana e poética que o audiovisual já testemunhou. Vangelis provou que um artista não precisa seguir as regras do sistema para se tornar eterno. Basta ouvir a sua própria intuição musical. Mas e para você? Qual é a trilha sonora de Vangelis que mais marcou a sua vida? É o épico futurista de Blade Runner, a emoção esportiva de Carruagens de Fogo ou a grandiosidade de 1492? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gosta desse nível de análise técnica e histórica e quer que o canal continue produzindo esses especiais profundos, não esqueça de deixar aquele seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. De 10 em 10 episódios vamos ter uma nova biografia. E agora que já abrimos a biografia de Vangelis, você também pode acessar a playlist com todos os filmes que vamos adicionar aqui que Vangelis fez. Lembrando que o Score Sheet vai ao ar todas as terças-feiras no YouTube. Te encontro semana que vem para falarmos de um filme de Martin Scorsese, mas com a música de O Senhor dos Anéis. Até lá!